Você gasta tanto tempo com outro que esquece de investir na sua própria vida. Talvez seja um momento de você se priorizar. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso Sabercast. Amanda Soares por aqui com você hoje no dia oficial do Hoje Eu Começo, para nós falarmos sobre investimentos. Mas não pense você que estarei aqui falando sobre como você poupar dinheiro, como você investir na bolsa ou em alguns recursos aí de investimentos, porque essa não é a minha área, não é a minha praia. Inclusive temos um episódio aqui com uma especialista em finanças, então se esse assunto é o que você esperava neste episódio de hoje, eu sinto lhe informar que não é sobre isso que eu vou falar, mas temos esse episódio que você pode estar ouvindo e aprendendo se o assunto é dinheiro. O investimento que eu quero falar com você aqui hoje é sobre você. É sobre a importância de você se priorizar. Eu não estou falando aqui que você deve ser uma pessoa egoísta, uma pessoa apática às situações dos outros, mas o fato de que é muito simples nós cairmos na armadilha de viver para o outro. E você já parou para pensar em quanto tempo do seu dia você se dedica para as outras pessoas? Você cuida da casa, você resolve as demandas do seu trabalho, você tem aquela obrigação, entre aspas, porque a outra pessoa espera isso, né? Mas é a sua, o seu compartilhamento, não é essa palavra que eu queria usar, mas é a sua, seu relacionamento ali com as pessoas, nos grupos da família, no WhatsApp, né? A sua interação, essa era a palavra que eu queria usar. A sua interação com as pessoas ali que compartilham mensagens com você no dia a dia. Você precisa dar atenção aos seus filhos, ao seu marido, aos amigos, e quando você vai ver, o seu nome nem sequer apareceu citado em um desses compromissos. Tô mentindo ou não tô? Eu digo porque muitas vezes eu também passo por essas situações e às vezes a gente acaba tendo que dar uma sumida, porque senão a gente fica louca tentando administrar tantas coisas, tantas ocupações, dando tantas satisfações e presenças em muitos eventos e em muitas questões, e a gente acaba não olhando pra gente. E isso significa, sabe o quê? Que você pode estar sendo generosa com todo mundo, menos com você mesma. E deixa eu te dizer algo com muito respeito e carinho aqui nesse episódio de hoje, porque eu acredito que nessa altura do campeonato, neste episódio 132 aqui deste podcast, nós já temos um pouco de intimidade e liberdade para falar sobre certas coisas. Isso não tem custo. Você não se priorizar não tem preço. O preço de não investir em você mesma é um preço tão alto que a gente não tem como mensurar. Porque quando você se deixa de lado por tempo demais, você começa a se tornar uma sombra de uma mulher que foi chamada apenas para viver uma vida aleatória, automática e sem presença real. Eu não estou dizendo aqui que você deve dizer não sempre para tudo e para todos, mas é o que eu venho dizendo nos últimos episódios, a importância de nós termos a ciência da importância do equilíbrio em todas as coisas que nós fazemos. A gente, sem perceber, começa a trazer isso como algo tão normal, viver as preocupações e as responsabilidades de tudo que nos envolve no nosso mundo. E quando a gente não olha para nós mesmas, com o passar do tempo a gente vai se apagando em meio a tantas funções e a tantas responsabilidades que nós mesmas abrimos a nossa boca para assumir. Você vai ficando apagada, sobrecarregada, frustrada e até mesmo às vezes rancorosa, mesmo sem saber por que está dando mais do que você tem para oferecer. Quando a gente tem ali um aparelho, e trazer esse exemplo usando o celular, por exemplo, é algo muito palpável para nós, porque o celular hoje faz parte, né, do nosso cotidiano, da nossa vida.
A gente dá carga nele ali, muitas vezes quando a gente vai dormir, e a gente passa o dia inteiro usando o celular. Alguns chegam até o final do dia ainda com alguma carga, mas há outros que no meio do período ali a gente precisa dar uma reforçada. Só que se a gente não dá essa reforçada, se a gente não para de usá-lo para deixar ali ele descansando, digamos assim, conectado a uma tomada, vai chegar uma hora que ele vai parar de funcionar. Ele vai parar de servir com a finalidade que ele tem, com as funções e os recursos que ele tem. E muitas vezes a gente não para prestar atenção que a nossa imunidade às vezes está baixa, que a gente não está conseguindo dormir direito, que a gente vive preocupado, esquecendo as coisas, porque a gente está o tempo inteiro achando que a nossa bateria vai durar para sempre e a gente não se permite parar um pouco, deixar de fazer as nossas entregas, não de forma inconsciente e irresponsável, é claro, mas a gente parar de fazer as nossas demandas para olhar para a gente. Para olhar para aquilo que interessa, a nossa saúde, a nossa mente, a nossa vida espiritual. A gente se sobrecarrega. E a gente precisa entender que amar ao próximo é como amar a si mesmo. E isso não significa se anular e nem tampouco pender esta balança apenas mais para um lado. Mas se nós não estamos cuidando de nós, como é que nós vamos estar disponíveis para cuidar do outro? Significa que antes mesmo de você estender a mão, você precisa saber o que tem na sua mão para oferecer. Porque você só pode oferecer o que primeiro está nutrido dentro de você. Investir em você não é gastar dinheiro com futilidades, comprando coisas materiais, né? Fazendo muitos afagos aos seus sentimentos, né? Que muitas vezes tem mulheres que agem dessa forma. Eu tô estressada, preciso gastar. Eu tô cansada, eu preciso comer. É o tal do eu mereço. Já temos também um episódio sobre isso aqui. Mas investir em você não é sobre essas coisas. É olhar para dentro de você. Como eu disse aqui, é olhar para sua alma, nutrir a sua fé. É reservar um tempo para o seu crescimento, para fazer coisas que te deixam alegres, que te agradam, coisas que talvez faz tempo que você não se permite sentar um pouco e fazer essas coisas ou descobrir coisas novas que você possa se interessar nesta fase que você está vivendo na sua vida. É buscar ajuda quando se faz necessário e é saber descansar, não porque já está dando quase meia-noite e você precisa dormir, porque no outro dia você precisa acordar cedo para fazer todas as coisas, tudo de novo. Mas é porque você precisa descansar. É porque você quer descansar. É porque você quer ficar sem fazer nada. É porque você quer sentar na sua cama ou deitar na rede aí na sua casa, talvez, e ficar pensando no nada, ou pegar um livro e ler, ou pegar a Bíblia e se fortalecer espiritualmente falando. É você ter ali o seu momento de terapia, fazendo coisas ali que te tragam um certo tipo de alívio, uma certa sensação de prazer, de desfrutar de coisas gostosas, como caminhar na rua, como ir dar uma volta no parque. Sabe esses tipos de coisa que a gente não precisa gastar dinheiro, mas que nos traz uma recompensa? Né? É ter um tempo de qualidade com Deus, é alimentar os seus sonhos, é olhar como está sendo o desenvolvimento dos teus planos. Não esquecer de quem você é em meio a tantas coisas que você faz para os outros. E se você nunca parou para refletir sobre isso, eu quero trazer esse episódio de hoje como um alerta, mas muito mais do que isso, como um papo de amiga mesmo, que se preocupa com você, afinal, é para isso que eu venho sempre estudando, sempre buscando referências e trazendo esses conteúdos para a gente aqui no nosso Sabercast. Tudo aquilo que você não investe se desgasta e tudo aquilo que você não cultiva, uma hora ou outra vai morrer. 3 segundos de silêncio para você refletir sobre isso. Se você não investe em você, a sua saúde vai para o ralo. Se você não investe na sua vida espiritual, e entenda aqui, como eu sempre digo, espiritualidade da forma que mais faça sentido para você, isso vai se desgastar e vai se perder com o passar do tempo. Se você não investir no seu casamento, ele vai se desgastar.
se você não investir em uma educação, em uma presença de qualidade com os seus filhos, nesta geração onde nós estamos vivendo, num tempo como os de hoje, eles vão se perder. Se nós não investirmos naquilo que realmente importa para nós e para dentro da nossa casa, para a estrutura da nossa família, não vai se sustentar por muito tempo. A sua energia, a sua espiritualidade, o seu autoconhecimento, a sua autoestima, a sua paz, a sua dedicação, tudo isso é responsabilidade sua. Ninguém vai vir fazer por você. E não adianta você querer ficar esperando que o outro vai se levantar para fazer aquilo que cabe a você fazer. Então me diga com sinceridade o que é que você tem feito. Como eu disse aqui, nós já avançamos a metade desse ano de 2025 e eu comecei esse ano com alguns planos. Mas chegando aqui ao meio deste ano, eu parei para analisar estes 6 meses que se passaram e eu vi que algumas coisas não estavam fazendo sentido, outras coisas que precisavam ser remanejadas, mas não apenas remanejadas, mas direcionada para um outro alvo, porque é o que eu precisava fazer. E não que aquilo que eu estava fazendo estava certo ou errado, mas é porque o alvo principal estava errado. E a gente só consegue olhar isso quando a gente para olhar para isso. O que você tem feito por você e por aquilo que você sabe que não haverá ninguém que irá fazer no seu lugar. Esse episódio de hoje é um convite para que talvez hoje você comece a pensar que seja o dia certo para você começar a investir no projeto mais importante de todos que você tem e que foi Deus quem preparou para você, que é a sua própria vida. E eu não quero me prolongar mais aqui do que isso, este era o assunto que eu queria compartilhar nesse episódio de hoje, mas eu quero pedir que se esse episódio falou com você de alguma forma, que você possa compartilhar com outras pessoas que também precisam acordar para a vida e entender que sim, nós temos a obrigação, e não digo obrigação para todos, né? Mas tem as pessoas que nós temos obrigação sim, mas nós temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros, mas nós primeiro precisamos aprender a cuidar de nós. Porque uma pessoa doente, uma pessoa que não está alimentada, ela não tem forças para fazer as outras coisas com a qualidade devida. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente, em primeiro lugar, estiver bem conosco mesmo. Então eu quero te pedir que você não esqueça de deixar o seu curtir aqui neste episódio de hoje, que você compartilhe com pelo menos 3 amigas que também precisam ouvir essa palavra hoje, que talvez estejam se sentindo cansadas e sobrecarregadas por tantas demandas, tantas preocupações com as coisas que são dos outros e não estão sendo atenciosas com a sua própria vida e com a sua própria casa. Vamos espalhar esse lembrete durante essa semana, durante esse dia de hoje, que cuidar de si é também, sim, uma forma de estar servindo aos outros melhor. Porque você vai estar se sentindo bem e não terá como você oferecer coisas ruins para os outros. Eu deixo os meus votos de paz e sabedoria. Desejo que você cuide de você mesma nesse dia de hoje, que você se doe um pouco desse tempo para cuidar de você e não esqueça de se amar em primeiro lugar. Um grande beijo para você, nos vemos na próxima semana com mais um novo episódio.